Boa tarde a todos. Meu nome é Isadora Siqueira e eu sou analista de Customer Success da TOTUS. Hoje nós preparamos esse webinar para apoiar sua empresa em relação ao WTA. Informo que nós vamos enviar a gravação por e-mail e que ela também estará disponível em nosso canal no YouTube. E caso você tenha alguma dúvida no decorrer da apresentação, pode deixar as dúvidas no bate-papo que serão respondidas ao final. Hoje nós contamos com a apresentação do nosso especialista em WTA, Caio Almeida. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer imenso estar aqui, dividindo um pouco desse conhecimento, podendo bater um papo aí sobre o WTA. Nós já podemos começar, Isadora? Como que está aí a sala? Sim, pode ficar à vontade. Ah, tá certo. Vamos lá. Estou vendo aqui que tem já alguns, né? A ideia hoje, pessoal, primeiramente, como a Isadora falou, eu sou especialista de suporte na linha Mentor. Então, hoje, o ponto principal que nós queremos trazer para vocês é um bate-papo, algo bem simples, no entanto, essencial para a utilização e convivência com o WTA, que é uma ferramenta nova, né, recém-chegada no ambiente Wintor. Ela é amada por alguns, odiada por outros, e, na realidade, a percepção que nós temos é que muitos, de fato, não conhecem a fundo. Então, o objetivo desse encontro nosso hoje é tanto desmistificar algumas questões, conceituar melhor o WTA enquanto uma plataforma, um server application, e distingui-lo das demais aplicações que nós temos, além também de trazer algumas informações, alguns insights para facilitar essa convivência, para tornar mais fluido o dia a dia com a utilização do Mentor Anywhere. Então, vamos lá. Iniciando, é impossível falar disso, trazer esse conceito, sem dizer um pouco dos motivadores. Então, nós trouxemos esse encontro, vimos a necessidade, como vocês podem ver aqui, essa Cloud World aqui, nós temos as principais palavras dos últimos 6 meses de abertura de tickets. Então, é um insight que vem de vocês, clientes, das dúvidas, das dificuldades que têm tido. E os principais pontos que têm sido levantados são realmente dificuldades em instalação, reinstalação, consolidação, dúvidas em geral. Então, levantando essas principais dúvidas, nós preparamos esse material para esclarecer, para tornar mais fácil esse dia a dia com o WTA. Então, nós sentimos essa necessidade de conectar os nossos clientes a essa ferramenta vital na utilização do ambiente Wintor. Tanto que desde a versão 29, como vocês sabem, ele passou a ser obrigatório. A gente vai falar um pouco sobre a história de vida do WTA até hoje. Então, mas desde a versão 29, ele passou a ser obrigatório. Nós estamos agora no meio de um rollout de versão para 30. Então, muitas atualizações vão ser necessárias e o momento é oportuno para a gente falar sobre essa manutenção, sobre como tratar de forma mais fácil. Então, o levantamento das principais dúvidas é um dos principais motivadores. Essa necessidade de disseminar o conhecimento, de dividir com vocês formas de fazer isso de maneira mais simples, né, de encontrar possíveis falhas, como fazer essa manutenção e a gestão do ambiente. Desmistificar a ferramenta, como eu comentei um pouco antes, e, acima de tudo, facilitar esse dia a dia, facilitar essa convivência, que ela seja mais simples, mais fluida. Tá? É importante a gente esclarecer, antes de dar prosseguimento, que essa conversa ela vai ser sob a ótica de suporte. Então, o meu objetivo aqui hoje é trazer para vocês essas sacadas de utilização, a convivência, no âmbito de quem vai gerir o ambiente, de quem vai ali fazer essas atualizações, as manutenções. E nós também vamos citar aqui pontos principais, inovações que tem, outras ferramentas que estão abarcadas dentro do WTA. E eu já quero, desde então, deixar aberto para vocês, à medida que vocês sentirem a necessidade de um encontro para aprofundar mais em algum dos temas que
nós vamos comentar aqui para frente, vocês podem mandar, a gente vai estar anotando e tem um compromisso da nossa parte de trazer de forma detalhada cada um dos pontos que nós citarmos aqui e que vocês julgarem que seja necessário a gente debater e criar um webinar, uma trilha de treinamentos, algo mais aprofundado para facilitar também o dia a dia de vocês. Tá? Objetivos, então, ao final desse encontro, o que nós esperamos é que possamos compreender a narrativa, né, que originou o WTA, a sua criação, nos moldes que nós temos hoje e as transformações que ele sofreu desde a ideia inicial, desde o primeiro momento, lá na 28.7 ainda, até hoje, e também conceituar o que vem para o futuro, o que esperar do WTA daqui para frente. E, em segundo lugar, o objetivo é que facilite para vocês essa gestão, essa manutenção, sabendo como encontrar logs, como consultar status de serviços e como realizar manutenção, instalações e atualizações dentro do ambiente do WTA. Então, nós vamos passar pelos pontos da história do WTA, os conceitos, mitos, instalação e manutenção e um breve resumo sobre o futuro dessa ferramenta. A gente falando de história talvez possa soar estranho, afinal, como eu comentei, o WTA iniciou a carreira dentro do ecossistema Wintor há pouco tempo. Nós estamos falando da versão 28.7 para cá. Então, nesse primeiro momento, havia, já citando, um clamor dos clientes, né? Quais de vocês forem clientes mais antigos, devem se recordar que com a revolução tecnológica, a transformação digital, havia um clamor por parte dos nossos clientes em que o Wintor se modernizasse de alguma forma, em que pudéssemos ter rotinas web, um menu web, que foi, acho que, o principal ponto de citação e que quem é mais antigo vai se recordar bem. A ideia do menu web era meio que um sonho, todo mundo falava, às vezes só para sentir que realmente a ferramenta estava evoluindo junto com todo o resto do mundo, né? Não só falando de RPs, mas falando sobre a evolução tecnológica, a curva que nós tivemos de um modo geral. E havia esse clamor, havia esse sentimento por parte dos nossos clientes, que era trazido frequentemente para nós, de que queria experimentar isso também, queria ter essa experiência, essa facilidade no ambiente do Wintor. Então, era uma busca por mobilidade, por escalabilidade e uma primeira experiência web dentro desse ecossistema. Essa foi a narrativa inicial e ficou-se com esse sentimento de um menu, de uma rotina web. Quando nós lançamos, num primeiro momento, todo mundo pensou apenas nessa questão do menu, tinha muito esse sentimento de menu. Mas hoje, o WTA, ele saiu desse conceito mais simples, menor, e se tornou um Server Application, ou seja, dentro dele, a diferença principal, e aqui já para a gente antecipar um ponto para ser desmistificado, o WTA ele é diferente das outras aplicações que nós temos, como o próprio CCW, como o Doc Fiscal, ali junto com o autenticador, e outros servidores que nós temos, servidor de carga. Por quê? Aqui eu não tenho simplesmente uma aplicação, eu não tenho uma finalidade, ele não é um app fim, e sim um meio. A ideia dele é descentralizar os processamentos nos nós da rede, dentro dos nossos clientes, e trazer tudo isso para um server. Claro que aí a gente espera um ambiente um pouco mais parrudo, né? Algo um pouco mais seguro, por isso às vezes os requisitos são um pouco maiores, a gente vai chegar neles na parte de instalação, mas este conceito já traz uma mudança de paradigma dentro do universo do Wintor que a gente estava acostumado antes para o que vem agora. Então eu tiro esse processamento dos nós, eu facilito que a rede tenha requisitos mais leves para que o server cuide de processamento, cuide de toda a parte de inteligência ali, e eu tenho apenas uma interface na tela do usuário. Ele é híbrido, Delphi e Java, inclusive com a possibilidade de expor serviços que nós já tínhamos maduros dentro do próprio Wintor com o ASD. Muitos clientes também questionam, têm às vezes dúvidas
sobre aquele serviço secundário que está lá na mesma tela de instalação do WTA. Quando você vai baixar o WTA, ele tem o ASD, que nada mais é do que um conector. Ele permite que os serviços que nós temos maduros, estáveis dentro do Intor, na parte de Delphi, sejam expostos para o WTA, que, já vale citar também, traz versões de rotina web, usa serviço de mensageria, traz processamento em background, além de ser também um facilitador do ambiente, para exposição do ambiente em web. Então, para você expor o seu sistema a acesso externo, remoto. E também tem a facilidade de ser multiplataformas. Aqui nós temos já vários conceitos, várias situações que se alteram do que a gente está acostumado nas demais ferramentas. Então, eu tenho agora já rotinas web, que todos se lembravam, queriam às vezes. Caio, são todas as rotinas que já estão no WTA como rotinas web? Não, tá? Ainda não são todas. A gente tem algumas premissas que eu vou comentar lá na frente sobre novas implementações, sobre novos recursos, mas já existe muita coisa aqui, fora aplicações diferentes, diferente daquelas rotinas que vocês tinham e que a gente já utilizava, já está acostumado ali há 20, 30 anos utilizando dentro do Intor. Então, eu tenho rotinas que já estão aqui, como o plano de voo, algumas do módulo financeiro, autorizações de preço, e tenho também toda a parte de mensageria, execução em background. Provavelmente esse ponto 5 que está grifado aqui, vocês devem se lembrar da 880, a gente ainda tem muitos clientes utilizando, aqueles que ainda não conhecem ou não migraram para a utilização, por exemplo, da atualização diária no WTA. E aqui nós já temos vários ganhos, porque eu paro de consumir primeiro uma licença que poderia estar sendo utilizada por um funcionário da empresa, já que a 880 ela consumiu a licença, tinha que ficar aberta ali full time, eu obrigava que estivesse em um local e se qualquer motivo fizesse com que essa rotina fosse fechada, eu chegaria no outro dia e não teria, por exemplo, a minha atualização diária tendo sido executada, coisa que hoje o WTA já resolve. Um dos pontos principais é que todos os nossos clientes passam, independente do ramo de atuação, do segmento, da frequência ou volume de vendas, sempre vai ter as consolidações diárias, entre outras coisas que a gente busca facilitar e que às vezes são percebidas ou desconhecidas dentro do ambiente dos nossos clientes. E principal ponto para a gente citar do WTA hoje, ele não é o menu. E quando eu digo isso, não quer dizer que ele não tem uma funcionalidade de menu, mas o menu ele é uma aplicação dentro desse servidor. Então, nada mais é do que apenas outro app que roda ali dentro do WTA. A gente precisa desvincular um pouco essa ideia que lá no começo era um principal clamor, era um desejo de experimentar, de sentir o gostinho dessa transformação digital dentro do ambiente Intor. E muitos clientes, isso aqui são coisas que a gente pega no dia a dia, que a gente vê de comentário, de sentimento, pensamento, que ainda acreditam e conceituam o WTA como simplesmente um outro menu. E se eu já estou habituado com o meu, não tem por que eu testar um novo. E, na realidade, acho que essa é uma das principais mensagens que a gente quer deixar aqui hoje. Não é apenas um menu, tem muito recurso para que vocês consumam, para que vocês utilizem dentro da ferramenta. Tá? Então, isso aqui é um recado especial, inclusive, vocês talvez conheçam aí o Thiago Carneiro, uma das nossas feras aqui, que dentro do ambiente, muito antigo, tem muito tempo de Intor, e essa foi uma mensagem, quando eu perguntei, Thiago, tem alguma mensagem que você quer passar para o pessoal? Falar, cara, explica para os clientes que o WTA não é o menu, ainda é um sentimento muito presente, e esse aí vai um recadinho especial assinado. Thiago, se estiver ouvindo aí, um abraço. Vamos lá. Ainda falando sobre o WTA hoje, o que acontece? Ele é uma ferramenta em constante evolução. Então, tem sempre mais recursos, mais ferramentas saindo, sendo liberadas dentro dele. Então, a cada release, ele tem recebido novas funcionalidades, ele tem recebido novos recursos, correções, evoluções e a interação com outros módulos também. Então, se nós formos citar aqui alguns pontos
que ele já tem rotina 820, que eu comentei, para atualização diária, os fechamentos, consolidação de dados diários. Radiofrequência, aqui está um case muito importante dentro do módulo 38, porque o OWTA em si conseguiu substituir um outro servidor que alguns clientes utilizavam antigamente para conseguir fazer uso dos coletores de radiofrequência no módulo 38. Então, hoje, isso já roda como um microserviço, provando que nós temos várias evoluções e muitas facilidades com a utilização do WTA já na sua completude, não apenas como um launcher de rotinas. Gestão de metas, que também era uma necessidade já que alguns clientes vinham apontando para a gente, então, com prêmios, metas variáveis, tudo isso aqui já embutido dentro do WTA. KPIs, dentro da rotina 852, você consegue criar dashboards e deixar disparando diretamente os gráficos no celular de cada gerente de área, do diretor da empresa, e fazer esses acessos ali via um app mobile com integração completa dentro do Intor. Isso totalmente personalizável, a gente deixa alguns lá pré-definidos que você pode trazer, gerir, montar, mas é totalmente personalizável. Você pode criar inúmeros dashboards sequenciados por área, com permissão por usuário. Então, também facilita bastante. Lembrando, pessoal, que todos esses pontos aqui eu deixo aberto para vocês, aqueles que vocês quiserem treinamentos específicos, um webinar, um encontro a respeito de cada um desses pontos, por favor, pontuem. A gente está anotando, está pegando, colhendo esses dados ali para facilitar o entendimento e para trazer um encontro mais focado lá para frente. Hoje, o objetivo e o porquê desse encontro nosso ser rápido é porque realmente nós precisamos primeiro conceituar, criar uma base sólida onde nós possamos construir conhecimentos dedicados. Por hora, nosso objetivo aqui ainda é criar uma base, conceituar o Intor, o WTA, para que vocês, assim, possam tanto verificar novas funcionalidades que nós temos, quanto também, às vezes, conhecer um ou outro recurso e expor suas necessidades para que nós atendamos num encontro futuro. Gestão de perfis, então, também existe dentro do WTA para que você faça a manutenção, a gestão dos acessos dos seus usuários de uma forma mais simples. Então, criando um perfil, alocando os diversos funcionários dentro dele e deixando que as permissões sejam definidas por perfil. Então, facilitando aí o dia a dia de quem precisa ali no meio da correria do dia a dia, cuidar do parque tecnológico da empresa, de repente ali dentro ainda, o pessoal que cuida do departamento de TI, dar apoio aos usuários numa primeira instância, e ainda tem essa questão de liberar as permissões, uma nova rotina, uma nova função, hoje, ou melhor, anteriormente, 1 a 1 para todos os funcionários cadastrados na 530. Nós temos já também a utilização por perfis dentro do WTA. Pré-faturamento, que esse sim é o que tornou o WTA mais conhecido. Esse carinha aqui, ele veio na versão 29. A gente trouxe para solucionar alguns gaps, alguns problemas que eram possíveis de acontecer, às vezes na correria, um ou outro case de notas que passavam sem ser acompanhadas até o final, mas o movimento de estoque ele ocorria num primeiro momento. A hora que você faturava o documento, ele já gerava o financeiro, já baixava o seu estoque e, olhando sob a ótica fiscal, não existia um documento que justificasse aquela movimentação, seja financeira ou do seu estoque. Então, o pré-faturamento ele veio para solucionar esse problema, uma vez que agora os estoques e o financeiro somente são gerados no momento em que sua nota é de fato aprovada na Cefaz. Então, isso para o usuário final é transparente, mas a conceituação desse critério, nós precisamos trabalhar muito com os nossos clientes, explicando qual é a diferença, por exemplo, entre antes você conseguir faturar uma nota, ela não estar aprovada, você já ir lá na 1504, emitir um boleto, já conseguir visualizar essa nota, emitir um romaneio antes que as notas fossem aprovadas, e hoje a nota só existe de fato após a aprovação no fisco. É uma mudança simples de local, mas que envolveu muito desenvolvimento, muita pesquisa, muitas horas de teste ali, e ainda consomem bastante para que a gente explique e conceitue isso no dia a dia com os nossos clientes.
Outros pontos de novidade aqui, giro customizado, rotina 242, que também trabalha com atualização diária, com a consolidação de dados. E o WTA vem de novo responder a essa necessidade, vem de novo facilitar a vida dos clientes nesse ponto aqui. Uma novidade que está agora sendo lançada, a gente tem alguns cases pilotos já, que é o Cefat, a central de faturamento, que vai facilitar também a vida de todos os clientes com relação, por exemplo, a transferências automatizadas, a processos que precisam de um sequenciamento que corram de uma forma mais fluida, sem interferência do usuário. Então, são pontos ali que a gente está agora. O Cefat deve ser liberado por completo agora na versão 30 já também. Utilização de LDAP para você vincular os acessos por ponto de rede, então os seus usuários de rede também fazerem a autenticação dentro do ambiente do Intor, unificando assim os acessos, a manutenção e as senhas para os usuários, vão facilitar demais ali a manutenção de sua rede, a manutenção de domínio e grupo. Além de muitos outros recursos, como plano de voo, borderô, atualização de preço, entre outros. Então, só alguns insights aqui, alguns pontos do que o WTA já possui, e mirando aqui, já dando para vocês uma ideia de para onde ele vai caminhar. Vamos lá. Agora, trazendo um pouco para vocês sobre as questões de mitos, tá? Aqui eu quero abordar com vocês alguns pontos que são necessários de ser esclarecidos e que a gente ouve com muita frequência no dia a dia do suporte, valida isso na abertura dos tickets. São pontos que levantam dúvidas, ficam no ar às vezes, e hoje a ideia nossa é trazer à luz algumas dessas informações. Então, principais equívocos ou dúvidas que nós vemos aqui. Primeiro ponto, WTA gerencia base de teste e produção simultaneamente. WTA ele não é multibase, ele é realmente uma aplicação single base. Você pode possuir mais de um WTA na sua rede? Pode sim, sem problema, desde que um esteja conectado ao seu ambiente de teste e outro conectado à sua base de produção. Então, ele vai gerenciar todo o ambiente, mas exclusivamente um de cada vez. Então, eu posso ter 2 servidores, desde que não estejam apontados para o mesmo banco. Tá? Isso aqui é o primeiro mito que muitas vezes os clientes ouvi dizer que eu consigo conectar teste e produção no mesmo WTA, como que eu faço? E não, gente, ele realmente não é, porque ele vai gerenciar toda a plataforma, todas as aplicações para um banco. Então, o foco dele é realmente banco a banco, um para um. Outro ponto, a utilização do WTA envolve custos com licenças adicionais. Então, mais no início ali do WTA, a gente viu vários clientes questionando porque ele usa uma licença diferente, existe outra licença, e ponto também para a gente esclarecer aqui, tá? Ele usa uma licença específica, tá? É um perfil específico lá dentro das suas licenças, mas essa licença ela não envolve custo, não tem nenhum custo adicional para você utilizar o WTA, e o melhor, para utilizar todo, não é só porque tem um processo que é core de negócio, que é o faturamento que passa lá por dentro. Todos os recursos que a gente está citando aqui, eles são abertos para que vocês utilizem de forma gratuita, sem custo adicional. Então, você pode, dentro daquilo que você já tem do pacote do Intor, esses recursos todos que estão disponíveis no WTA, eles são abertos para utilização. Então, são ganhos muito grandes que, às vezes, um ou outro cliente, a gente pega cases em que tem receio até de buscar informação por medo, de repente, de exigir algum investimento extra. Então, não exige, gente, é aberto mesmo. Tá? WTA pode ser desligado fora do expediente. Um outro ponto que frequentemente acontece é que um ou outro cliente, por uma questão seja de economia, por contratempos, seja qual o motivo, prefere desligar o WTA, por exemplo, quando encerra o expediente ali às 6 da tarde, às 7 da noite. E como o WTA tem também aqueles serviços de background que a gente comentou, como por exemplo, a consolidação diária, alimentar os seus dados financeiros de estoque. Se você desliga, fora a parte de faturamento toda, que não conclui sem passar pelo WTA,
Então, mesmo que você não opere na noite, mas se você trabalha com a consolidação diária pelo 820, desligar o seu WTA vai provocar que os seus inventários, inventário, quando eu digo fiscal lá das 10, as consolidações diárias, PCLANC, intermediária, todos aqueles dados que são consolidados na virada, na atualização diária, ele não vai ser executado, gente. Então, é imprescindível que ele seja tratado com o conceito de server mesmo. É uma máquina para estar sempre disponível, porque ele vai ser uma plataforma em cima do qual o sistema vai se apoiar. Então, hoje ele tem um peso em todo o Intor. Então, todos os módulos têm uma ligação direta ou indireta com as tratativas que o WTA faz. Então, é imprescindível que vocês mantenham ele sempre online, sempre ativo. Mas já é um ponto para a gente desmistificar aqui, tá? E, como já comentei antes, um último mito aqui, o WTA ele não é apenas um menu. O menu é sim uma aplicação, você pode utilizar, ele é um launcher de rotina também, ele possui uma aplicação para launcher de rotina, mas ele não é unicamente um menu. Então, eu convido vocês a experimentar realmente os recursos que o WTA disponibiliza, que ele traz e agrega para o ambiente, para o dia a dia de vocês. Então, vamos para a parte aqui onde, como dizia meu avô, o pulo do gato. A ideia é que nós tragamos para vocês aqui alguns insights, alguns dados que vão facilitar a manutenção, a gestão, o dia a dia de convivência com o WTA. Então, como você instalar e cuidar do seu ambiente aí dentro da empresa de cada um de vocês. Essa telinha aqui, tenho certeza que a maioria, se não todos, vocês já viram. É a segunda tela do menu instalador do WTA. E ele é bem simples, na verdade. A instalação é basicamente Next. Você aponta o banco, aponta o IP onde estão suas rotinas e acabou. Está instalado. Mas um ponto adicional, ele é multiplataformas, como eu disse. Então vai rodar tanto no Linux quanto no Windows. E aqui eu abro um parêntese que o WTA é multiplataforma. Se você utiliza, por exemplo, serviços como o Cefat ou outros serviços de mensageria do Intor, ou vai precisar de exposição da camada Delphi para o WTA, você vai precisar do ASD, que a gente pode, de repente, falar um pouquinho mais sobre ele também, mas nada mais é do que um conector entre aquela camada de serviços que já está madura no Delphi e o WTA nesse novo ambiente. O WTA pode ser Linux, já a parte do Delphi, o ASD, ele tem que obrigatoriamente estar instalado no ambiente Windows. Não precisa ser a mesma máquina, pode ser uma máquina diferente, você simplesmente vai apontar o IP onde o WTA está instalado e ele faz toda essa gestão, essa comunicação entre a parte de Delphi, a parte de banco e o WTA. Outro ponto aqui é que o respeito aos requisitos que são apresentados aqui ele é fundamental. Se vocês notarem, naquela primeira tela, quando eu trouxe uma Cloud Word ali sobre os principais pontos, as principais palavras que estão nos tickets abertos sobre o WTA desde o início desse ano até agora, a maioria deles ali cita alguma questão sobre consolidação, serviços que de repente estavam com uma dificuldade, e por amostragem nós temos que a maioria, a grande parte desses cases, ela depende às vezes de requisitos que não foram respeitados ou não estão sendo levados à risca. Aqui, todos esses requisitos são os mínimos. O WTA, justamente por estar trabalhando com toda essa camada de aplicações, todos esses aplicativos, quanto mais é utilizado dele, maior vai ser a exigência de recursos, porque lembrando, eu estou tirando essa necessidade de toda a sua rede, todo o seu parque, onde você teria que ter máquinas que comportassem cada vez mais serviços, cada vez mais ferramentas, e estou levando tudo isso para um servidor. Então, na realidade, ele por estar focando esse processamento, ele exige um pouco mais, sim, e são recursos dedicados. Então, um mínimo de 8 GB de RAM, 20 GB de HD. A instalação em si é muito simples, mas nós recomendamos fortemente uma atenção e um carinho com relação aos requisitos para o WTA. E aqui eu quero abrir parênteses para uma outra mística que tem. Por padrão, a gente recomenda, e está inclusive nos nossos documentos lá, uma recomendação para que você não instale ele, por exemplo, junto
com um doc fiscal, né, o servidor NFE. Ele não funciona? Funciona, gente, mas, de novo, requisitos. O WTA, o ideal é que você tenha 16 GB dedicado para ele, isso ideal, um mínimo de 8, e o doc fiscal também exige 8. Então, se você tem um servidor mais potente, mais parrudo, que vai comportar outras aplicações que você tenha, o WTA e o doc fiscal, não é problema, mas, de novo, atenção aos requisitos, tá? Isso aí é fundamental para que você tenha uma convivência tranquila com a ferramenta. E principalmente porque, sendo baseado em Java, quando ele não tem recurso suficiente para JVM, ele vai finalizar, vai travar o serviço. Então, é importante que se atentem a esse detalhe aqui para facilitar também, para ter um impacto mínimo, uma convivência fluida. Como eu comentei antes também, ele é single base, então você vai conectar unicamente em o servidor WTA a um banco para que ele faça a gestão dos serviços e componentes daquele ambiente, daquela base que está conectada nele, tá certo? E existem dependências com o banco de dados, então ele vai validar o status dos objetos, versionamento, quando você chegar na parte de rotinas e serviços. Essa primeira instalação aqui, que é simplesmente da aplicação, a plataforma do Intor Anywhere, ele ainda não vai fazer nenhuma validação com o banco. Já nas próximas partes, onde a gente vai chegar aqui na rotina 801, então esse é o novo coração para manutenção, para gestão do Anywhere. Diferente do que a gente estava acostumado ali, nós vivemos uma transformação recentemente. Então, a gente teve no ambiente Wintor, antes tinha-se a 579, nós tivemos uma aplicação que alguns chegaram a utilizar, que era o Wintor Upgrade. Muitos utilizavam um FTP direto, uma ferramenta externa para gestão de FTP, e conectavam no ambiente da TOTS, da P-Sistemas, para fazer download das aplicações, atualização das rotinas. E nós tivemos uma mudança disso para o CCW. Hoje, quando eu falo de ambiente, o Intor a nível de rotinas Delphi, atualização é no CCW. Quando eu cito o WTA, sempre as atualizações vão ser na rotina 801. Então, da mesma forma que existe um cuidado, que existe uma preocupação com a manutenção, com a atualização dos recursos no CCW, é necessário que também se tenha esse mesmo cuidado, essa mesma atenção para fazer essa gestão, para fazer essa manutenção aqui na rotina 801 dentro do WTA. E essa é uma das dúvidas também que a gente ouve muito, tanto no dia a dia, quanto de repente fora do expediente, em acionamentos no plantão. Existe muita dúvida ainda com relação a isso. Precisa atualizar, é no CCW? Não, gente, atualizações referentes ao WTA vão ser sempre na 801. Ele trabalha com o conceito de rotinas e serviços, e aí só diferenciando para vocês, as rotinas, elas possibilitam uma interface para o usuário final e a maioria delas também te possibilita interagir com essa interface de alguma forma. Agora, os serviços, eles são encapsulados, são todas as aplicações internas, eles vão rodar para facilitar outros processos que estão distribuídos em todo o Intor a ter seus resultados de uma forma mais rápida e mais segura. Então, ele tem serviços aqui que são conectores, que são facilitadores do restante do ambiente. 801, como eu falei, ela é web, você só vai abrir dentro do WTA, tá? No menu tradicional do Intor, você não vai conseguir acessar a rotina. Esses pacotes eles são baixados diretamente no ambiente de publicação da TOTS, então é indispensável que vocês tenham também as liberações de portas e dos endereços. Então, lá na nossa base de conhecimento do REPO, do Hub, que são domínios onde o WTA se conecta para buscar esses pacotes, para buscar essas atualizações. Tá? Ainda é comum que a gente tenha, de repente, acionamentos ali ou clientes com dificuldades por um bloqueio, por uma restrição na rede, por não ter acesso a esses domínios. Então, é imprescindível que esteja liberado. E outra dúvida, por mais simples que pareça, mas aqui eu
dou um voto, abro uma exceção, porque de repente, de acordo com a resolução, com a coloração do seu monitor, não fica tão nítido. Mas existem duas abas na 801, gente. Uma aba para instalação e uma aba para atualização. Então, vocês podem ver que existe tanto uma parte aqui de instalações, para novos recursos, novas rotinas, aquilo que você ainda não possui instalado no seu WTA, quanto uma parte para atualizações. É comum que, às vezes, nós vemos clientes que têm uma dificuldade, que encontram uma dificuldade porque, de repente, a resolução está numa classificação baixa, a tonalidade, e aí não conseguem perceber, de repente, aqui que existem duas abas. Então, estou olhando aqui na atualização, buscando um serviço, e na realidade ele não existe aqui porque não está instalado. Eu preciso ir nessa outra abinha para fazer essa atualização. Ele armazena o histórico das suas atualizações. Então, tudo que você fizer de instalação, de atualização, a 801 ela vai armazenar um histórico, assim como o CCW faz para as rotinas Delphi. Tá? E também te possibilita retornar as versões. Então, quando você acessa a parte de histórico, além de trazer para você tudo que foi atualizado, ele vai te mostrar os pacotes que foram impactados e também te possibilita o retorno do backup de todos esses pacotes, tá, gente? Então, facilita bastante a gestão. E junto com a rotina 812, que é desconhecida por muitos, vai te facilitar aí cuidar do ambiente e evitar paradas ou identificar problemas que podem vir a acontecer. Então, a rotina 812, ela te permite visualizar o status das aplicações, o status dos serviços, das rotinas. Caso alguma delas esteja com falha, ele não vai te mostrar aqui esse status de online, ela vai ficar vermelhinha aqui e te dizer que não. E aí, Caio, beleza, entrei aqui, vi alguma ferramenta que está parada, vi alguma ferramenta que não está funcionando, minhas notas não estão consolidando. Olhei aqui, de repente, o Intor Fiscal, que é um dos principais serviços que rodam dentro do WTA quando eu falo de faturamento. Está parado. O que eu tenho que fazer? Como que eu vejo se realmente existe algo que eu, enquanto usuário aqui, consiga atuar para resolver? Então, se algo não tiver aqui, algum serviço não está online, não foi encontrado, você pode buscar as atualizações ou instalação pela rotina 801, certo? Ou ainda consultar logs dentro da rotina 810. Rotina 810 ela vai te permitir download dos logs separados por dia. Então, você vai conseguir visualizar dentro deles aqui todo o processo, o que aconteceu, rastrear as informações do WTA, separados por data, fazer esse download, ou então baixar o pacote de downloads completo de todos os logs que estão registrados lá dos últimos 30 dias no seu WTA. Por que 30 dias, Caio? Porque a rotina 810 ela também realiza o saneamento do seu ambiente. À medida que o tempo vai passando, ela sempre elimina os pacotes de logs mais antigos do que 30 dias. Então, você sempre vai ter ali um mês de logs registrados. Mas, Caio, de repente está acontecendo agora, eu não quero olhar o log do dia inteiro, eu quero ver o que está acontecendo agora ali, eu quero identificar o porquê que uma nota não está consolidando, que um serviço não está subindo. A gente tem também os logs em tempo real. Então, ele vai te permitir a consulta em tempo real das transações do usuário monitorado. Então, quando você acessa, você vai colocar aqui qual usuário você quer monitorar. O faturista está ali com problema na hora que a nota transita da aba aguardando resposta, por exemplo, chama o serviço de consolidação e ela ou volta para pendente ou então está reiniciando. Eu quero ver o que está passando no processamento que esse usuário está executando lá agora. Então, você vai filtrar esse usuário, certo? Escolher o seu nível de log, se vai consultar o SQL ou não, e iniciar o log em tempo real. À medida que você fizer isso, você vai ver, pode selecionar apenas erros, eu quero ver só o que está dando de errado nesse processo desse usuário. Ele vai te retornar na tela em tempo real. Eu quero ver o SQL que está transacionando aqui, o que está sendo feito, qual chamada, qual função. Eu posso ver isso também. Posso acessar um modo de depuração ou então puxar um completo, incluindo os SQLs com o modo de depuração e logs de erro. Então, vai te trazer tudo.
auxilia na identificação para correção das falhas e até mesmo para acionamento do suporte. Supondo que aqui, por algum motivo, encontre que sei lá, um usuário voltou, foi retornada a versão de uma rotina, ou de repente não foi executada a atualização de uma dependência de um outro ponto e está causando impacto aqui. A rotina, o log vai te mostrar aqui, dentro da rotina 810, que falta de repente um campo em uma tabela. Isso para quem é TI, para quem administra o ambiente aqui, já te facilita demais a ver esse ponto, a ver a dificuldade aqui e já atuar para correção. Se de todo caso isso não for claro, você já pode ser muito mais assertivo, até mesmo na abertura de ticket, no acionamento ao suporte, com a identificação já de qual é a falha, qual o bloco, onde que está acontecendo. Isso facilita, amplia e muitas vezes, se tiver alguma consulta aqui, alguma informação, ela pode já estar na própria base de conhecimento, antecipando e agilizando assim, para que vocês tenham uma resolução muito mais rápida, muito mais assertiva também de um problema que pode estar sendo enfrentado. E aqui, chegando ao final do nosso processo aqui, do nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre futuro. O que esperar do WTA para futuro? Para onde vai essa ferramenta? O que ela deve trazer para a gente, para agregar valor nos próximos anos, nas próximas releases aí do TOTOS Distribuição? Nós temos alguns conceitos base aqui. Então, as novas rotinas elas são implementadas sempre com a premissa de possuir uma versão web. Então, se algo vai ser criado do zero, existe uma premissa base dentro do nosso time de desenvolvimento de que seja feita, caso não seja possível fazer apenas uma versão web, ela deve ser feita já nos dois ambientes, para que cada vez mais a gente traga robustez para o WTA, traga mais recursos e uma maior possibilidade de utilização para os nossos clientes, para quem está o usuário final ali. Nós temos aqui estudos também correndo para condensação de servidores, como eu citei o exemplo no módulo de RF. A gente dispensou um servidor secundário que era necessário só para utilização ali, para comunicação com os coletores, e hoje isso roda como um serviço do WTA. Então, existem estudos de evolução, existem estudos sendo feitos, e aqui, de novo, eu trago a ótica de suporte, mas de conceitos que a gente discute, que a gente conversa dentro da empresa aqui, e que da própria gestão, às vezes, a gente já tem essa experiência e essas palavras. Olha, existem estudos sendo feitos, pode ser que no futuro a gente tenha mais servidores migrando para ser, de repente, serviços dentro do próprio WTA. Existe um levantamento também corrente agora de requisitos para facilitar a execução de comandos via SSH, com interface amigável. É uma discussão que, inclusive, na preparação desse material, a gente levantou sobre uma possibilidade, e é um levantamento que está sendo feito, porque, de repente, olhei na minha 810, eu vi um log, eu vi um serviço que está instalado, de repente, não tem erro, ele só não iniciou, para que eu não precise, às vezes, iniciar toda a plataforma, reiniciar o serviço do WTA para esse serviço isolado subir, para esse microserviço dentro da plataforma iniciar, para que eu possa, de repente, com um clique, com uma ferramenta facilitada, a gente ainda está estudando tanto possibilidade como informações de como fazer isso, como trazer isso de um modo mais simples, mas para que vocês já consigam interagir em um nível mais baixo, né? Ali falando de comandos, mas facilitando também a manutenção e o dia a dia de utilização do WTA. O entorno mais escalável e aberto, isso é uma premissa base da TOTOS. O nosso ambiente, nós estamos entrando em um ciclo de transformação digital e o Intor o Intor Anywhere é o start. Ele é uma premissa base, ele é uma porta de entrada para que cada vez mais nós tenhamos um sistema mais aberto, mais escalável, com mais conectores, com uma possibilidade de integração maior. Então, é para lá que nós estamos caminhando. É importante conceituar o quão fundamental o WTA é nessa realidade. E, finalizando aqui, o futuro do ambiente TOTOS distribuição e varejo, ali o Intor, ele passa pelo WTA. Então, realmente não tem como fugir ou como trazer uma informação diferente dessa. O WTA, ele guarda em si o futuro
do que o Intor vai se tornar, ou de como a gente vai transacionar essa informação entre aplicações, entre servidores, entre o usuário final e o banco, quem vai estar ali no meio fazendo essa gestão. O WTA ele é fundamental e ele está inteiramente arraigado dentro dessa realidade de transformação digital e de evolução do sistema Intor, certo? Então, o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje era esse, era conceituar melhor para vocês, era fazer uma apresentação do que possui de recursos, daquilo que é possível explorar dentro do WTA e utilizar. Eu reforço mais uma vez, nós deixamos aberto aqui para que vocês questionem, se tiverem perguntas com relação ao que nós apresentamos aqui, ou de repente o desejo de um outro treinamento focado em uma área específica do que foi falado, ou algum ponto que por acaso não tenha sido abordado, por favor, estejam inteiramente à vontade. A gente precisa ouvir esse feedback de vocês, precisa ter esse retorno até para trazer materiais cada vez mais relevantes, ter encontros cada vez mais produtivos com vocês. Então, o objetivo é realmente ouvir de vocês e atender a necessidade, facilitar o dia a dia. Nós estamos aqui não por outro motivo que não seja agregar valor para o ambiente, para o dia a dia e para a vida de vocês. Então, deixo aberto aqui a perguntas, caso vocês tenham. Estou aqui disponível para esclarecer e ajudar no que for possível. Temos algumas aqui, Caio. Opa, show. Vamos lá. O Massal Toda falou assim: hoje temos instalado no ambiente Linux e já me deparei no atendimento com a TOTUS que o WTA teria que ser no Windows. Isso é verdade? Não, o WTA ele realmente é preparado para trabalhar com o ambiente Linux, tá? Como eu comentei ali, existe uma diferença quando a gente cita o WTA e o ASD, que ele serve para expor a camada de serviços do Intor para o WTA. Então, o ASD, sim, ele é obrigatório estar instalado no ambiente Windows, mas a utilização básica do WTA não depende nem mesmo do ASD. Então, você pode trabalhar tranquilamente com WTA no ambiente Linux, todo o seu parque, os usuários finais, todos trabalhando em Windows sem problema nenhum, e o WTA no Linux. Ele vai ter a comunicação com o banco, ele vai fazer esse gerenciamento das informações, e o único detalhe é que precisa-se também, do outro lado, como a gente fala, infra, ele está muito ligado ao dia a dia da empresa. Então, é imprescindível que aí na outra ponta a gente tenha também uma equipe que esteja habituada a trabalhar com Linux, porque de repente um dos gaps que a gente percebe é que às vezes na empresa você vai ter uma equipe de TI com um pouco maior ou às vezes menor. Nós temos multi-realidades dentro dos nossos clientes, né? E às vezes um ponto focal único lá dentro domina o Linux ou algo do tipo. Então a gente conta com essa parceria aí da outra ponta para cuidados de infra, mas a ferramenta é totalmente compatível também com o ambiente Linux. Ótimo. O Quintela Carvalho perguntou: se o WTA é tão seguro, por que o Cloud da TOTUS não libera o acesso ao WTA via navegador? A própria equipe da TOTUS diz que possui falhas de segurança no Anywhere e por isso não libera o acesso direto via navegador. Certo. Aqui é uma pergunta que realmente nós teríamos que levar para outro nível, tá? Confesso para você que, quando nós estamos falando sobre o que a ferramenta te possibilita e quando nós estamos falando sobre o ambiente cloud Intor, existem uma série de premissas que são validadas no contrato de ambiente cloud, que aí realmente eu não disponho de informações a fundo para adentrar com vocês, para debater sobre esse tema, mas a ferramenta te possibilita sim exposição desses serviços em um ambiente web, tá? Agora, o que precisa ser discutido é quais pontos cada provedor de serviço, e aí eu sei que nós estamos falando de um ambiente que é nosso também, é TOTUS, mas aí depende a que pontos, a que aberturas que vai estar exposto esse serviço. É preciso discutir um pouquinho melhor. Podemos levantar, podemos consultar, mas o recomendado nesse caso é que a gente debata junto com o time de cloud, para entender que gaps são esses, quais são as falhas e trazer para dentro de casa, se for o caso, levar para uma correção. Deixa eu ver.
O Cleiton Lourenço pergunta: quando a rotina 506 irá para o WTA? A rotina 504 está rodando muito bem após a migração. Opa, primeiramente, muito obrigado pelo feedback aí. É importante nós vermos ali essa facilidade. E, de novo, como eu citei, existe esse desejo todo, né, de facilitar o dia a dia de quem utiliza o nosso ambiente, quem utiliza o nosso sistema. E com relação a trazer a 506 para dentro do WTA, eu sei que estudos são feitos, mas confesso que, como a nossa abordagem, como eu disse no início, é uma visão mais de suporte, nós teremos que levar ali para o time de fábrica para entender como está o planejamento, como está o roadmap e se já tem uma data prevista, tá? Te convido também, a gente tem um time de gestão tanto do produto muito aberto a consultas, a bate-papos. Então, é importante também trazer essa proximidade e deixar esse canal aberto para que perguntas como essa possam ser feitas diretamente para o nosso time de desenvolvimento e gestão de produtos também. Tá? Mas com relação a prazos, realmente não tenho aqui, mas sei sim que é uma das premissas, é dos pontos que nós queremos atingir. Trazer tudo que for de execução por agendamento, como nós já fizemos com a 504, para dentro do WTA, para facilitar esses processamentos em background. Jameson de Lima pergunta: mudança de atualização diária usando pelo WTA, caso não atualize, é fácil mudar para 504? Olha, Gibson, assim, com relação a retornar, né, fazer um downgrade de volta da 820 para 504, via interface você não consegue. Caso seja necessário, é importante, primeiramente, entender o porquê desse retorno, se você encontrou alguma dificuldade, se existe algum ponto ali a ser tratado, porque te recomendo que a gente trate qualquer gap que tenha aparecido e não faça um downgrade, tanto pela questão de facilitação, mas de todo caso, se for preferível para você voltar para um 820, é necessário sim acionar o nosso time de desenvolvimento, porque a ativação ela conta, inclusive, dá um termo em tela para o usuário de que uma vez que for ativado, você vai realmente ter excluída a sua 504 da base de rotinas que trabalha lá. Se você tentar abrir a 504 depois, vai te estourar uma mensagem na tela falando que realmente não existe mais aquela rotina para utilização, mesmo que o arquivo esteja lá no seu P. Uma inutiliza a outra. E para retornar da 820 para 504, é necessário que a gente faça algumas intervenções ali a baixo nível mesmo, para retirar os serviços que vão rodar ali no agendador. O Francisco Neto fala o seguinte: já existe uma tratativa para auxiliar empresas multifiliais em estados diferentes? Temos problemas que, quando um serviço de um estado oscila, acaba por acumular aprovações de notas e temos que parar o serviço para reativar as aprovações. Certo. Vamos lá, Francisco. Sua pergunta é muito interessante e ela envolve um pouco além do WTA. O WTA ele cuida da parte de consolidação, uma vez que a transmissão e a comunicação com a Cefaz já tenha sido feita e obtido sucesso. Então, para esse ponto, eu sei que no Doc Fiscal também existe uma escala de prioridade que você consegue definir para a ordem de envio e processamento das NFEs, tá? Mas em um determinado momento, por mais que você mude a ordem de prioridade, ele vai acabar chegando na nota do estado que está parado. Tá? Hoje, realmente não existe, por exemplo, a possibilidade de você desativar apenas um estado, o que geralmente é utilizado como paliativo até então, é que você retire, de repente, o certificado digital daquela filial que está parada para que não gargalhe as demais. Mas esse daí é um questionamento que a gente precisa levar para dentro do WTA, do Doc Fiscal, não do WTA. O WTA vai simplesmente transacionar essa operação uma vez que a nota já tenha comunicado com a Cefaz e sido aprovada, tá? Vamos lá.
Mais Tem perguntas? mais uma do Francisco. Atualização Uhum. diária com uso do 820 não permite ajuste da hora de início, sempre iniciando às 23h59, sendo que temos processo que acaba passando da meia-noite e quando inicia trava. Por isso não migramos, continuando com a atualização da 504 com uso da 880. Eu acho Certo. que ele está completando, né? É, está mais completando, mas assim, só É. comentando a respeito desse ponto, Francisco, existem algumas mudanças que não só o 820, mas o próprio Prefat trouxe. A gente tinha anteriormente que a data de processamento da sua nota, a data de emissão, ela só modificava após rodar a 504, após você realizar a atualização diária. E com isso, se num determinado dia você se esquecesse de repente rodar essa 504 por qualquer motivo, não visse os alertas do sistema, você poderia rodar 2, 3, uma semana, vários dias ali, com uma data retroativa ainda. Então, o pré-FAT, como a movimentação financeira e de estoque só acontece no momento que a nota é aprovada, uma nota que seja emitida, por exemplo, a 1 hora da manhã ou às 7 horas da manhã, sem que você tenha rodado ainda a sua 504, ela já vai sair com a data do dia seguinte, porque eu passo a buscar agora com o Prefat a data de execução e não mais a data da 504. Então, toda vez que a nota ela é enviada para a Cefaz, o DOC fiscal atualiza ela para a data corrente. Então, sobre essa questão de alguns processos, se a tua preocupação ela está com relação à consolidação de estoque e movimentação financeira, permanecer na 504 não vai alterar esse comportamento, porque o próprio Prefat já trata dessa forma que eu expliquei agora. Se a questão é com relação a outros serviços, a outras ferramentas dentro da atualização diária, existe sim a possibilidade de você agendar o horário em que vai executar. A única exceção é realmente para as opções obrigatórias de armazenamento de saldo de estoque, consolidação de dados financeiros lá dentro da 820. Então, esses vão sempre disparar para você. O sistema paralisa por um instante, por volta de 2 minutos para meia-noite, ele para, tira uma foto do seu estoque, armazena em uma fila para ir processar essa consolidação. Então, em torno de 2 minutos antes e após a meia-noite, ele vai estar fazendo esse serviço para consolidar o saldo de estoque que você tinha naquele momento e fechar assim o saldo do dia. Tem uma do Clayton aqui sobre o módulo de RF. Como é outro assunto, eu vou passar para a Kellen, né, que é sua analista de Customer Success, para ela olhar para você. O Gibson tem mais uma pergunta. Quais servidores não é aconselhado usar a instalação do WTA? Temos servidor de NFE, servidor de checkout e servidor MyBI. Certo. Hoje nós temos aí vários clientes. De novo, vamos voltar ao ponto de que os recursos é quem são principais pontos mandatórios aqui, tá? Então, se o teu recurso comporta trabalhar com WTA, por exemplo, e o DOC fiscal, é a combinação que a gente mais vê no parque dos clientes. Então, no entanto, se a gente vê ali WTA, CCW e DOC fiscal, por exemplo, numa mesma máquina. O exemplo que você vê quando trabalha, por exemplo, com o TOTS Cloud, que, salvo engano, o Quintela Carvalho comentou aqui sobre a utilização. Então, é possível sim, o ambiente vai comportar. Existe uma recomendação, uma premissa base, as aplicações, os servidores do varejo, então servidor de cargas, para subvendas, eles realmente a gente não recomenda por uma questão mais de utilização de portas. Mas o WTA com o CCW, com o DOC fiscal, desde que os seus recursos comportem, é possível sim você condensá-los numa única máquina, tá? Mas sempre atento demais à questão dos recursos. O Mais Leandro perguntas? Soares O Leandro Soares pergunta: quando a atualização no 820, quando o turno do faturamento é noturno, pode ser usado o agendamento da atualização? Eu acredito que já tenha sido respondido quando eu comentei Sim. um pouco antes do Francisco, mas o que acontece é a consolidação de saldos de estoque e volumetria de vendas, como o pré-FAT faz que a nota sempre saia em tempo de execução, isso não muda com a utilização ou não da 820. Seu turno pode ser noturno,
sem problema algum, mas as notas que forem faturadas após a meia-noite vão sair no dia seguinte, não por causa do 820, mas sim por causa do prefat, tá? Então, você pode realizar um agendamento, mas essa parte de armazenamento de saldos, ele vai acontecer sempre à meia-noite mesmo. Mais uma do Jabson. O WTA substituiu o Intor Mobile? WTA substituiu o Intor Mobile. Vamos lá. WTA, como a gente fez todo esse bate-papo aqui agora, a ideia é trazer uma interface web, né? Quando eu estou falando de launcher de rotinas, então, um launcher de rotinas web, com a possibilidade de você ter KPIs. Então, são ferramentas um pouco distintas, mas trazendo aqui, falando em um conceito básico, o nosso futuro, para onde o Intor está caminhando, é o WTA. Então, é aqui que a gente vai concentrar desenvolvimento e implementação de novas rotinas. Tá? Pode ser que essa diretriz sofra mudança, evolua, tenha alguma adaptação no futuro? Sim, mas para o momento, o que a gente tem de evolução, de pensamento e planejamento para o futuro, está voltado à utilização do WTA, tá? Ele também pergunta: quando sai a nova versão do WTA, qual o melhor procedimento para atualizar? Exemplo, tem a versão WTA 26.5. WTA 26.5. O WTA, enquanto plataformas, tá, a gente teve poucas atualizações. Eu imagino que hoje, te confesso que não tenho os números exatos, mas creio que nenhum dos nossos clientes esteja rodando ainda com as versões do primeiro layout que nós lançamos, lá na 28.7 ainda, com recursos reduzidos. A gente passou por uma atualização da plataforma do Caraf, né, da onde ele é construído. Então a gente teve algumas atualizações da plataforma do WTA, inclusive para a utilização de mensageria, para a utilização dos serviços que ele tem atualmente. Os microserviços, que são as features que listam para você na 801, você pode atualizar mediante requisição de outras rotinas, então quando for apresentada a dependência, ou mesmo, estou no ambiente de teste, eu quero testar aqui, baixar essa rotina, validar, ver o que acontece. É livre, não tem uma outra utilização, uma data específica para fazer a liberação, eles são mediante demanda. Se você puder detalhar um pouco mais quando você diz de versão 26.5 do WTA, se a pergunta foi com relação aos microserviços, realmente é isso aí. Mediante a demanda, à medida que as rotinas evoluem, vão sendo liberados. Se for diferente, eu gostaria, por favor, que você detalhasse um pouco mais. E se eu não conhecer, prometo ir atrás da gente disponibilizar depois um arquivo também, Isadora, caso tenha alguma pergunta ali, aquelas que a gente precise ir atrás de outras informações, de outras fontes, a gente, junto com a gravação desse webinar, disponibilizar para eles as respostas das perguntas que ficarem sem resposta por agora. Combinado. Eu também posso disponibilizar um formulário para que eles coloquem outras dúvidas ou até as sugestões de temas, né? Para a gente complementar esse assunto. Tem uma pergunta aqui do Edervaldo Santana. A rotina 552 já está no 820 ou tem previsão de quando vai migrar? Com relação a previsões, a completude da rotina realmente não está lá, tá? Com relação a previsões, a gente retorna ao mesmo ponto que a 506. Então, nós sabemos, é sabido por todos que existem sim já levantamentos, estudos e muitas coisas em desenvolvimento, mas datas realmente é uma pergunta que eu preciso levar para dentro de casa para a gente fazer junto ao time de gestão do produto, tá? Realmente não possuo aqui uma previsão, até porque as publicações, quando são feitas, a gente solta os cadernos também para vocês. Então, até convido vocês a acompanharem os cadernos de versionamento, as novidades de versão que são lançadas lá na base de conhecimento. Fica aqui o meu convite para que vocês visitem mais, utilizem. A gente sempre tem um carinho muito grande em preparar materiais ali que esclareçam e norteiem para onde está caminhando o software, né? Para onde vão as nossas evoluções. Então, é bacana também acompanharem por lá, mas datas específicas, confesso que não tem, a gente tem que levar essa pergunta para dentro, para o nosso time de gestão do produto. Mais uma do Edervaldo.
Algumas vezes vamos atualizar na rotina 801 e informa que tem pendências que devem ser resolvidas e não exibem quais. Na 810, esse log é apresentado? A 810, sim, ela vai listar, desde que você filtre pelo usuário que tá conectado no WTA tentando fazer a atualização, tá? Então é possível você ir lá, fazer a solicitação. Nesse caso, você vai ter que logar em locais distintos, né? Já que você vai estar ocupando a interface entre um ponto e outro. Mas é possível que você filtre sim a transação que está passando ali pelo usuário que está tentando fazer a atualização. Tá? É importante também, esse é um case, quando você cita ali, não sei se foi um caso isolado ou se aconteceu com frequência. É importante que a gente investigue, nesse caso eu até te convido, se tiver essa ocorrência, a trazer um ticket aqui para dentro para que a gente avalie, tá? Por padrão, as dependências elas são sempre apresentadas e se algo não estiver listando, a gente precisa entender o porquê. O Vitor de Carvalho fala assim: quero parabenizar o WTA em ambiente Linux, que estamos utilizando desde junho do ano passado com o 820. E desde então, o número de ocorrências que temos até hoje é baixíssimo se comparado com a 504. Muito Opa, que legal, bom, né? bom demais, agradeço aí o feedback. Como eu disse um pouco mais cedo, é muito importante ouvir de vocês, porque tudo que nós fazemos é pensando realmente em facilitar esse dia a dia, em facilitar a utilização para o nosso cliente, para o usuário final da ferramenta. Obrigado pelo feedback aí. O Vitor também pergunta se está no roadmap a 316 e a 506 ir para o WTA como rotinas web. Acho que é o mesmo caso das anteriores, né, Caio? Sim, sim, mesmo cenário, tá, Isa? E aí, Vitor, nesse caso, é realmente uma informação que a gente não possui, podemos levar aí e, de repente, nesse arquivo, quando for responder, se houver já uma previsão, a gente já coloca a resposta para vocês também e disponibiliza o formulário que a Isa comentou. O Edervaldo também pergunta: foi informado como funções do WTA o plano de voo? Alguma previsão das rotinas 146 e 147 terem suas funcionalidades no WTA? É a mesma coisa. Pessoal, eu percebo aqui que tem realmente um clamor aqui, tem um desejo que é generalizado, né? E me comprometo aqui a gente buscar essa informação com a gestão e, de repente, ou levar isso no momento, né? Ou levar um outro momento junto com o time de gestão, convidá-los a estar expondo se existem, quais são os planejamentos. Ou então, aquilo que nós conseguirmos já mandar em resposta para vocês no e-mail que a Isa vai passar. O Marcelo também pergunta se a 1754 tem previsão de ir para o WTA. O Márcio pergunta se seria possível inserir a rotina 1754, monitor e finalização de OS como opção da 820. Boa ideia. E o Anderson falou que está tentando acessar a 810 e aparece a mensagem 403 não autorizado. Opa, perfeito. Boa observação, Anderson. Ela requer liberação na 530 ou, caso você utilize os perfis que eu comentei, nas rotinas lá 802, 806 e 807. Então, precisa dar permissão de acesso à rotina 810 para que você visualize, tá? Tanto ela quanto a 812 vão validar a permissão da 530. Tem aqui também o Quintela perguntando se existe algum projeto de colocar a rotina 800 no Anywhere. É importante também frisar que nós também temos o nosso blog de produtos da TOTUS, que tem o roadmap do Intor, o que o pessoal do produto está planejando para as próximas versões. Então, eu acredito que vai ajudar bastante. E aí, igual eu comentei anteriormente, nós vamos disponibilizar um formulário para vocês informarem, né? Se vocês querem um treinamento focado em qual área do WTA, né? Para apoiar essas dúvidas. Como o Caio já falou também, ele vai verificar essas dúvidas e nós vamos responder juntamente com o envio do vídeo. Certo. E um outro detalhe, eu estou vendo aqui, pessoal, que tem ideias muito ricas, tem coisas, às vezes, que são sacadas que no dia a dia vocês pegaram e de repente a gente ainda não conseguiu visualizar. É ouvindo vocês que é possível planejar e direcionar o software para atender as necessidades. Então, além do blog que a Isa comentou, do formulário que nós vamos disponibilizar,
eu também convido vocês a utilizarem a central colaborativa. Como está sendo possível perceber, vários de vocês têm de repente os mesmos insights ou tiveram os mesmos inputs, têm as mesmas ideias de evoluções, de coisas que nós podemos implementar e facilitar a vida. Então, a central colaborativa ela tem essa vantagem de que a ideia de um pode ser apoiada pelos demais. Então, uma ideia que de repente um de vocês cadastra e vários outros de vocês vão entrar lá e dar o seu voto, apoiar aquela ideia, ela tem muito mais peso na hora do nosso time de produtos definir o roadmap e definir quais evoluções entram nas próximas releases do Intor. Então, eu convido vocês a fazerem a utilização desse recurso. É um ganho muito bacana também que nós tivemos. Nós estamos ainda muito jovens com essa central colaborativa. Antes você tinha todo um fluxo com o ticket, abrindo uma ideia, e hoje é muito mais simplificado, é muito mais visível, inclusive para todos, o que cada um está querendo. Então, é uma ferramenta que está na mão de vocês, eu convido vocês a utilizarem também. O Leandro Soares pergunta: quais são as configurações recomendadas para o ambiente Linux? Ambiente texto e ou gráfico? Perdão, Isa, eu tive um problema aqui com a minha conexão e eu não ouvi a pergunta. Vamos lá. Quais as configurações recomendadas para o ambiente Linux? Ambiente texto e ou gráfico? Os requisitos de infra, eu até coloquei aqui, existe um. Deixa eu voltar aqui no slide. E também no nosso material de instalação, ele já possui. Deixa eu. Opa. Tá, requisitos de infra que são exigidos são esses aqui, tá? E com relação a versões do Linux em que ele é disponível, ele vai rodar no. Deixa eu só confirmar aqui, se não me engano, é o Debian e. Só um instantinho aqui para a gente confirmar. Tá lá no nosso material. E agora eu confesso que deu um apagão aqui. Vamos fazer o seguinte, vou mandar também, a gente manda o documento para ele, Isa, junto com a resposta aqui, Combinado. o link da nossa base, tá? Até para não tomar o tempo de vocês, respeitando aí a todos. Combinado. O Richardson também pergunta se a rotina 2092 vai entrar no WTA. É o mesmo cenário das demais, né? A gente Uhum. precisa levar para o produto e confirmar para vocês posteriormente. Não temos mais perguntas. Eu agradeço a participação de todos. Caio, muito obrigada. Foi um momento muito rico. Acho que contribuiu bastante para o dia a dia de todos que nos acompanharam. Eu que agradeço pela oportunidade. De novo, é um prazer imensurável estar aqui podendo colaborar, de alguma forma, podendo agregar valor aí para os nossos clientes e também colher esses insights, colher esses feedbacks que a gente tem de quem está lá na ponta experimentando nossos produtos. Então, agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês e muito obrigado, Isa, pela oportunidade e o convite de estar aqui. Obrigada, pessoal. Bom final de dia. Até mais. Até mais, tchau, tchau.